Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos iniciar mais uma live. Peraí. Deixa eu já tentar chamar as pessoas. Pronto. Oi, Lu, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certinho. Tá bom. Vou esperar agora a Jéssica entrar. Acabou de entrar. Entrou. Oi, Jé. Não, acho que ela não veio aqui ainda. Pessoal, hoje nós vamos dar continuidade às nossas lives de toda segunda sobre TEA, né, Lu? Exatamente. E hoje a nossa live vai ser sobre adolescentes. Aí ela Jé, dando tô te oi. convidando novamente, tá bom? Ela tá falando oi ali. Oi, Rafa. A Fono já entrou. Clínica. Mais gente aqui. Acho que é um tema pouco falado, né, Lu, sobre adolescentes. Sim, tem pouco estudo e tem pouca gente que acaba falando nisso, né? Porque acaba focando mais no desenvolvimento infantil. Ah, ela aí. Ah, chegou. Olá! Oi, Jé, tudo bem? Tudo bem vocês? Também, tudo certinho. Tô aqui tentando achar aquele filtro, né? Pra eu não aparecer dançando aqui. Olá. Ah, você tá mais ou menos isso, Jé. Tá. É, eu também desisti. Eu nem tento que eu tenho medo. Ixi, se é pra passar vergonha, é comigo mesmo. Então, gente, boa noite para todos que estão chegando. Né, eu Boa tava noite, falando aqui, pessoal. é, Olha, hoje eu tava, então, eu tem vou gente. apresentar, né? Aqui nós estamos hoje com a tia Jé, é a Jéssica, da Clínica Therapy Life, a psicóloga, e com a tia Lu, a fono da Clínica Therapy Life. E eu sou Caroline, terapeuta ocupacional da Clínica Therapy Life. A tia Carol. A tia Carol. Eu tava falando, Jé, pra Lu, que é um tema que as pessoas não falam muito, né? Sobre adolescentes. E, Totalmente. né, acho que parece que as crianças crescem e somem, né? Não existe mais o TEA, acabou. Adolescente e aí parece que param na vida lá dos 6, 7 anos, 9 anos e acabou o TEA, né? Porque a gente até percebe que a quantidade de lugares que atendem o TEA na adolescência também é reduzido, né? Sim. Uhum. A quantidade de pessoas que atende, pessoas que entendem muito mais sobre o assunto, que estudam, né? É tudo reduzido. Então, é legal a gente falar sobre esse tema porque as nossas crianças irão crescer. Muitas crianças que a gente já atendeu cresceram, né? E é tão gostoso, né? A gente receber vídeo, né, dos pais, algumas mensagens de nossas crianças que viraram adolescente. Oi, tia Carol, tudo bem? Já um homenzinho, né? E é gostoso, né? Ter essa sensação e dizer, olha que legal, né? O trabalho foi realizado e hoje ele tá lá, né? Um adolescente e aí enfrentando todas as questões que todos os adolescentes já enfrentam normalmente, que é difícil, né? E ainda mais na sociedade que vivemos, né? Bom, falei demais. Vamos lá. Imagina, a gente se complementa aqui. Nossa, realmente é muito gratificante, né? Eu tenho contato com alguns adultos que quando eu comecei a atender, na verdade, né, lá atrás eu estava fazendo estágio ainda.
Então, eu tive experiência com adultos e adolescentes, né? Os adolescentes hoje em dia são adultos, continuam me mandando mensagem, é muito legal, né? Ter esse contato, saber o que está acontecendo, saber que realmente teve efeito aí na terapia e é muito gratificante, né? Participar de todo esse processo. E acho que o principal a se falar aqui é justamente isso, né? Esse processo do desenvolvimento, né? Da parte da criança, depois pré-adolescência, essa descoberta do corpo, que é essencial, né? E nessa parte, os pais acabam se privando também de enxergar essa realidade, né? Que essa criança vai crescer. E, infelizmente, é isso que você falou, Ká. Poucas pessoas trabalham, né? Na área da pré-adolescência, na adolescência e na vida adulta. Hoje em dia, o foco das clínicas é muito mais a intervenção precoce, né? É muito raro a gente ver aí clínicas trabalhando com essa parte do desenvolvimento. Na verdade, a criança, a gente tem sempre a expectativa de que ela cresça, amadureça, se desenvolva, né? Quando os pais recebem um filho nos braços, eles não sabem que eles vão receber. Só receberam um filho, né? E quando eles percebem que essa criança tem alguns comportamentos e umas características diferenciadas e ela é diagnosticada com TEA, elas se preocupam muito com o desenvolvimento infantil, porque a introdução na escola. Então, elas têm essa preocupação com o ambiente escolar, né? Como que ela vai se desenvolver, se ela vai falar, se ela vai ler, se ela vai escrever, se ela vai se sociabilizar ali com as outras crianças. Mas eu percebo que quando passa esse tempo, elas vão se acostumando da forma com que a criança se manteve. Vai abandonando as terapias, né? Como uma forma de, eu acho que meu filho já conseguiu tudo que ele podia entregar. Só que não, né? A criança ela está em pleno desenvolvimento. Hoje em dia, pela ciência, a gente sabe que o desenvolvimento ele completa aos 28 anos de idade. Então, ou seja, há muito a desenvolver ainda com essa criança. E quando chega no adolescente, a gente tem as características aí da própria adolescência, né? Que entra a sexualidade, entra a sociabilização, entre os namoros, entre as paqueras, entre um monte de coisa. As escolhas que são feitas, né? Eles têm que fazer escolhas também. E aí entra a dificuldade, né? Porque a criança, o adolescente, até, ele é mais frágil, né? Ele não entende uma série de coisas, de comunicação principalmente, né? Eles não entendem metáforas, piadas, gestos, expressões faciais, corporais. E aí que a fonoaudiologia vai entrar junto com a TO e com a psico, porque a criança precisa sociabilizar com um todo e entender o que está acontecendo, não só com o seu próprio corpo, mas entender também como que está o mundo ao redor dela, porque ela cresceu, né? E ela chegou lá e ela não sabe mais o que fazer, né? Exatamente. E por isso que é muito importante colocar esses adolescentes, né, antes da vida adulta, de frente com esses comportamentos, né? A gente tem uma cultura na clínica de trazer muito isso da vida real, né? A gente trabalha muito com a culinária, por exemplo, então a formulação de receitas, a gente sai com os pacientes também para fazer esse contato da vida real, né? Ou seja, colocar ele de frente a essas situações. Então, por exemplo, como que você vai pegar um ônibus? Como que você vai pagar uma conta? Como que você vai se colocar diante dessa responsabilidade que é a vida adulta, né? Porque a vida adulta tem diversas responsabilidades e uma delas também é a financeira, que também entra na nossa terapia, né? Educação financeira. Então, acho que o ponto principal é a qualidade de vida dessa pessoa, né? E é um trabalho em equipe, um trabalho em conjunto, e cada um vai construindo ali uma pecinha que é de extrema importância, né? Então, por exemplo, na parte de terapia ocupacional, que é da Carol, atividade de vida diária, né, Carol? A minha parte de psicologia, né? A parte de habilidades sociais, a fono com a comunicação. Então, aí é uma pecinha complementa a outra. E é exatamente isso que a Lu falou. Eles vão crescer
né, vão adquirindo essas habilidades que é de extrema importância, mas aí vai perdendo o foco da importância da terapia, né? A terapia é constante, né? Evolução constante de acordo com o desenvolvimento também do ser humano, né? A gente vai amadurecendo e vai aparecendo novos desafios, né? Então, de acordo com a idade e os marcos do desenvolvimento, vão aparecendo novas habilidades, né? Que é diferente das habilidades da fase da infância. Sim. A gente estava até na live anterior, né? Eu e a Lu, nós falamos um pouco sobre as AVDs, né, Lu? Uhum. E é sobre isso mesmo, né? Que as atividades de vida diária, quando está na parte da adolescência, também entra as atividades de vida diária básica, né? Então, por exemplo, do tomar banho, porque aí também entra o uso do desodorante, né? Porque então o adolescente ele começa com odor às vezes um pouco mais forte do que a criança. Então ele precisa utilizar um desodorante adequado para essa criança e que esse desodorante não seja um cheiro que a criança não, o adolescente não suporte. Então entra na parte sensorial também, né? A AVD tem que estar lá ligada também com o que a criança, que o adolescente, ó, a gente também erra na hora de falar, né? Criança, adolescente, que o adolescente vai suportar naquele momento, né? Então, aquele desodorante X não é tão legal, ele enjoa, não tá bom, então vamos tentar o Y. Mas é importante a frequência desse desodorante, né? O banho, que essa higiene íntima, né, seja realizado de uma forma certinha, porque o adolescente começa a ter um pouco de vergonha de mostrar o corpo, até mesmo para os pais, né? Então, eles querem se esconder, eles querem tomar banho sozinho, porque os homens têm a ereção, né? Os meninos vão ter a ereção, a mulher pode ter, a menininha pode ter a menstruação. Então, são questões, né, hormonais que vão aparecendo e que às vezes isso parece ser algo que não quer mostrar para os pais, né? E aí não deixa os pais entrar no banheiro, né? Então, tudo tem que ser muito bem conversado, explicado. Alguns treinos podem ser feitos não no banheiro com ele pelado, mas de repente em uma outra situação, mostrando um livro, mostrando algum aplicativo, né, que ensina como faz a limpeza, como faz a higienização, como faz a troca do absorvente, em que momento que é utilizada a troca do absorvente novo, né? Então, assim, para ter essa noção de tempo, às vezes de minutos, depende, a gente vai ter que saber qual que é o tipo de menstruação que essa adolescente tem, né? Se é mais. Se a frequência é maior, é menor, enfim. Então, são muitos dados, né? Que se esse adolescente não tiver em acompanhamento, às vezes a família não vai conseguir dar conta de todas as informações. É muita coisa para a gente ver, né? Então, entra nessa parte da higiene, entra na parte da ereção, da masturbação, né? O conhecer o corpo. Que aí a gente precisa muito estar alinhado em equipe multi, né? Porque é toda uma comunicação, é todo um jeito de ser explicado, de ser orientado, né? Com certeza. Essa parte, por exemplo, da educação, a gente pode chamar também de psicoeducação, que é onde a gente entra em terapia mostrando, né, passo a passo do que vai acontecer. Isso também pode ser feito na área da fono, na área da TO, em todas as terapias. A gente consegue trazer esse conhecimento para o nosso paciente. E um exemplo que você deu, Carol, que é muito legal, é essa questão do livro, né? A gente consegue montar histórias sociais, colocando esse indivíduo dentro dessa história e dando exemplos com o contexto visual também. Então, de acordo com as evoluções e que o paciente traz a nós, a gente consegue montar essa história social colocando ele nesse contexto da história, para a gente trazer aí de forma visual. Super legal, super legal. As dificuldades que me apresentaram sempre quando vem um adolescente até mim, a sensação que dá é que eles, quando vão crescendo, eles vão verificando que os outros conseguem fazer grupos, conseguem ter mais amigos, conseguem sair em conjunto, e eles vão ficando à parte, né? Eles não conseguem se expressar de maneira efetiva, dizer realmente o que gosta, o que quer. E aí é uma grande preocupação, né? Porque
boa parte dessas crianças que não são tratadas desde pequena e acompanhadas, né, na sua adolescência, elas podem vir, além de sofrer o bullying, sofrer uma depressão. Então, a equipe ela tem que estar muito bem atenta, porque os comportamentos deles, às vezes eles não falam, eles não conseguem se expressar de maneira verbal, né, tão clara como agora que eu tô falando aqui. Eles podem até se verbalizar, mas eles não conseguem expressar realmente aquilo que eles estão sentindo, né? Então, a dificuldade maior que eles apresentam na comunicação é essa questão do grupo, né? E quando a gente pensa numa criança num colegial, no ensino médio, agora, todo mundo com 15, 16, 17 anos, que já tem seus grupos, as suas panelas, né? As pessoas que se alinham por afinidade, às vezes eles não sabem nem que afinidade eles têm, o que eles gostam efetivamente, né? Porque eles têm um mundo próprio. Então, fazer com que eles se interajam de uma maneira social muito treinamento e às vezes até fazendo simulações, né? Que a gente acaba fazendo as simulações de conversa com os amigos, então, trabalhando até com vídeo, trabalhando com textos prontos, para que ele entenda e se fortaleça, né? Fortaleça o seu estado, para que ele consiga fazer isso sozinho, né? E não é só isso, né? Como a Jéssica colocou, ele vai ter uma vida, né? A gente sempre não quer que isso aconteça, mas a evolução é assim. A criança vai depois dos pais, né? Não antes. Então, os pais têm que preparar esses filhos para que eles sejam independentes, o máximo de independência possível. Lógico que a gente não está falando aqui de autistas, TEAs, que tem que ter um aporte, um suporte aí por muitos anos. Mas aqueles que têm um grau mais baixo, eles conseguem fazer coisas corriqueiras. E os pais também têm que ter essa vontade ali, perder um pouquinho do medo, né? De deixar a criança exercer algumas coisas, que é o que a gente acaba vendo, né? O medo acaba paralisando alguns pais, né? Eu treinei uma criança, olha, um adolescente, né? Você vai na padaria, você vai comprar o pão, até dei esse exemplo aqui, e você vai fazer isso, tinha todo o script, tudo pronto, preparado para ele, mas tem que ter a mãe, né? O pai que vai lá e falar, não, você vai conseguir e manter essa postura e mostrar que está seguro com isso também. Então, a família ela tem que ser muito abraçada quando essa criança vai evoluindo, né? Quando ela começa ali com 6, 7, 8, 9, 10 anos, você vai vendo que ela vai amadurecendo, criando algumas manias, algumas coisas, que você precisa de uma instrução da família ali junta, né? Sempre unida. Esses sinais, né? Os sinais sociais, né? Que é tão difícil de ser identificado, né, Lu? Então, lá numa roda de amigos, aquele adolescente que adora falar sobre dinossauros, né? E aí os outros não querem saber sobre dinossauros mais, né? Eles se interessaram lá no começo, eles pegaram todas as informações que ele poderia dar, mas eles não querem mais saber. Eles querem mudar de assunto, eles querem falar de meninas, eles querem falar sobre jogo de futebol, eles querem falar de outros assuntos, só que aí esse adolescente não consegue acompanhar e nem perceber os sinais de que os amigos não querem mais falar sobre aquilo, né? Uhum. E é bem isso que você falou mesmo, né, Lu? Esses adolescentes podem sofrer alguns casos de transtornos, né, de alterações emocionais e transtornos mentais, até por conta disso, né? Então, uma depressão, às vezes pode ter um ataque aí de agressividade, às vezes uma raiva, às vezes sair andando, né? Apresentar um comportamento de fuga, né? Porque não sabe como lidar com aquela situação, né? Não sabe o que fazer, não consegue interagir com os amigos de outra forma. E isso vai causando até, às vezes, algum pensamento muito negativo, assim, né? Até, às vezes, do risco da própria morte. Então, assim, é muito sério, né? Isso é muito sério. E tem que estar muito, muito atento, os pais, a família,
se realmente esse adolescente está sendo incluído, né? Se realmente esse adolescente está conseguindo fazer amigos e se esses amigos são boas companhias, né? Eu acho que isso é um medo de todos os pais, né? Que os pais sempre esperam que estejam em boas companhias. E aí, boa companhia vai depender de cada um, do qual que é esse parâmetro. Mas, principalmente, assim, nesses momentos, né? Eles querem que esses amigos não façam, não caçoam, né? Que não prejudiquem esse adolescente, não exponham, né? Esse adolescente. Então, é um risco, né? Pode acontecer. Então, Sim. e isso os pais não têm controle. Não. A gente controla os nossos, não controla a ação dos outros, né? Uhum. Eu acho que a principal base de tudo é anteceder, né? Não esperar chegar a esse ponto. Porque no autismo, o autista ele funciona muito bem sabendo o que vai acontecer, né? Tendo aí a previsibilidade. Então, quando a gente dá essa previsibilidade, a gente já ajuda ele a se preparar para essas situações. Então, se você sabe que essa criança está próxima à puberdade, já, ó, corre, hora de iniciar já esse treinamento, já mostrar para ele o que vai acontecer, como que o corpo dele vai reagir, né? Vai entrar na faculdade? Precisa de um treinamento também. Como que eu vou me comportar na sala de aula? O que eu preciso fazer? Como eu vou me organizar para estudar? Isso também a gente consegue trabalhar em terapia. É, trabalhar também, por exemplo, entrevista de emprego. Às vezes essa Uhum. pessoa ela fica tão fechada na bolha dela que ela não sabe como vai se comportar aí diante de uma entrevista de emprego. A fase da adolescência já é difícil para todos os adolescentes, porque existe aí diversas escolhas. Então, a escolha da faculdade, vai fazer cursinho, vai para a faculdade direto, o que vai fazer, né? Diversos interesses, e aí entra a habilidade social. Então, imagina como fica a cabeça desse adolescente, né? De Uhum. todos os adolescentes, assim, já é uma loucura organizar tudo, essas responsabilidades. É uma fase muito nova, é muito diferente da fase que ele estava anteriormente, né? Então, as responsabilidades vão aumentando e com isso a gente precisa dar previsibilidade para essa pessoa de tudo que vai acontecer. Tá perto da puberdade? Vamos trabalhar isso antes de chegar na puberdade. Tá se aproximando da ensino médio. Vamos começar a verificar quais são os seus gostos, do que você gosta. Você quer entrar na faculdade? Não quer? E aí a gente consegue ir ali, ó, alinhando para não ter essa ansiedade também, né? Porque é um Uhum. momento de muita ansiedade para todos. É isso que eu ia falar, Jéssica, diminui a ansiedade deles, né? Sim, sim. E dos pais. Dos pais, Não, isso a gente está falando de um adolescente que já tem o diagnóstico, né? E Sim. aqueles adolescentes que eles só descobrem que tem o TEA na adolescência, né? Porque acontece. E Acontece. ultimamente eu acho que tem acontecido mais até. Com Do mesmo certeza. modo que aumenta a, o grau, aumenta a procura, né, pelo seu próprio diagnóstico, você consegue ver que você é diferente, tanto na adolescência e nos adultos, tá aumentando o índice, né? Porque você não sabia quando você era mais novo, os seus pais não conseguiam ver essas características, né? Então, hoje em dia, você como adolescente ou como adulto, você já consegue, poxa, isso aqui, né, eu já ouvi falar, né? Mas será que isso acontece em criança? Aí lembra, não, mas quando eu era pequeno, né, acontecia isso, isso, aquilo. Então, os adolescentes acabam tendo agora um diagnóstico meio tardio, mas mesmo que tardio, tem que tratar, né? Tem que procurar especialista para isso. Sozinha a família não vai dar conta, né? Sim. É, Exatamente. exatamente. Isso mesmo. A gente fala exatamente junto, Jéssica. Exatamente. Exatamente. E aí é super importante fazer esses treinos das habilidades sociais, né, Ká? E Uhum. Lu. Então, colocar essa criança, ó lá, de novo, a gente Viu? fala, É esse A tudo gente bebê, erra. as discussões. é que Até a gente bebê. trabalha muito com crianças, né? É, esse indivíduo diante dessa situação. Então, por exemplo, na experiência que eu tive com adolescentes e adultos,
a gente tinha um protocolo a se seguir. Então, toda semana a gente colocava um foco. Essa semana a gente vai trabalhar AVDs. Então, a gente unia esse grupo, que era desde adolescentes de 18 anos até adultos de 40, 50 anos. Né? Então, aí cada um colocava o seu ponto, o que ele queria aprender e trabalhar, e a gente ia dividindo isso semanalmente. Então, tinha semanas que a gente saía com eles, ia direto no banco, né? Antes disso, preparava, mostrava, olha, vai acontecer isso, isso e isso, vão ter essas etapas, você vai precisar falar isso, isso e isso, né? Se a outra pessoa responder uma coisa que não é de acordo com o seu interesse, né? Ele tem outras ferramentas aí para utilizar. Então, desde fazer uma compra no mercado, a ir no banco pagar uma conta, a lavar uma louça. Então, é importante trazer esses pais também, né, para essa terapia e dizer, orientar a eles a como fazer em casa. Porque é exatamente isso, fica fechado numa bolha, não é colocado diante dessa situação e esse indivíduo, ele não vai aprender se ele não for colocado nessa situação. Assim como nós, né? Claro que a gente vai ter aí um conhecimento prévio, mas nada é melhor do que estar na situação, vivenciar ela. É a responsabilidade, né? Que tem que vir desde o início, né? Então, é isso que você falou, Jé, de lavar a louça, de arrumar sua cama, né? Então, essas pequenas responsabilidades. E aí, o exemplo que a Lu deu, até de comprar um pão lá na padaria, né? Então, assim, essas responsabilidades só vão aumentando. E daí para frente, né? A faculdade, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que cuidar de uma família, né? A gente estava falando também, quando a gente falou da live, de cuidar do cachorro, né, Lu? Pôr a comidinha lá pro cachorro, dar um alimento, porque são coisas que o adolescente vai começando, olha, eu preciso ter uma rotina, né, em relação às minhas AVDs. E essa rotina é importante para eles, né? Porque quando o TEA, isso o TEA em geral, né? Tem alguma dificuldade em quebra de rotina, alguma coisa assim, alguma coisa acontece, um imprevisto, e tem uma quebra de rotina, eles podem se desorganizar, né? Uhum. Então, para o adolescente, isso é muito comum, porque aí eles estão lá numa festa, por exemplo, né? A festa pode acontecer mil coisas dentro de uma festa, né? A gente tenta dar uma previsibilidade, a gente tenta dar o que pode acontecer dentro de uma festa, mas a gente nem sabe o que os adolescentes de hoje em dia podem fazer numa festa, né? Na nossa época era de um jeito, hoje é de outro. E aí, então, a gente tem que saber, né, explicar para eles, olha, pode existir algumas coisas que a gente não conversou, que a gente não treinou, e como que você vai agir numa situação assim, né? Então, a rotina, né, é importante colocar a rotina no seu dia a dia, e quando inclui alguma atividade extra, por exemplo, uma festa, a gente também tem que organizar a rotina dessa festa, né? Porque a gente precisa também trabalhar como que vai ser essa parte social desse adolescente. Sim. Trabalhar as regras sociais e a adequação social, né? Sim. Porque há uma grande diferença aí que precisa ser tratada. E lembrando, assim, que os adolescentes, né? Eles passam por um momento de hormônio, uma mudança corpórea muito grande. Então, às vezes eles não entendem essa mudança. Então, eles têm que ser bem instruídos quanto a isso também, né? Para que não aconteça que eles façam ações inadequadas em locais inapropriados, né? Então, precisa ensinar para ele que o corpo dele é dele, que ninguém pode e deve tocá-lo, né? E que a masturbação é uma coisa que deve ser feita dentro da casa dele, né? Que tem lugares para realizar esse tipo de coisa. Porque quando ele passa por um momento hormonal, né? Imagina, é um adolescente com os hormônios à flor da pele e TEA, né? Então, há uma série de limitações e ele se entender como indivíduo, como um corpo diferente e as suas vontades, né? Então, colocar essas regras sociais, treinar muito bem, adequá-las e mostrar para ele aonde é que ele pode exercer cada coisa e o que pode exercer e como exercer, é uma coisa, uma questão conjunta aí, né? Tanto
TO, com uma psi, com a família, instruí-lo muito bem, porque hoje em dia há muitos casos de muitas coisas dentro de uma escola, né? E fora dessa escola com esses amigos, né? Que a gente não sabe o quanto eles estão ali para cuidar ou para usar, né? Então tem que ter muitos cuidados aí quando a criança sai da fase de criança e vira adolescente, porque ele precisa se entender como indivíduo adolescente, né? E acho que pega muito mais o psicológico dos pais. Nossa. Porque os pais, nossa, sim, e é compreensível, né? Porque realmente tem de tudo. Só que esse adolescente, esse adulto, ele precisa estar confiante, igual você pontuou, Lu, para ele conseguir realizar essa tarefa, né? Se aí tem uma pessoa aqui do seu lado, não faz isso, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. Você já vai colocar aqui, vai plantar a semente. Nossa, eu não consigo. Sim. Não vai dar certo. E aí a pessoa nem tenta, né? Porque causa essa ansiedade, esse receio que vai dar errado. Né? Você nem tentou ainda, você já tá falando que vai dar errado. É diferente de você falar, não, vai lá, vai dar certo, você vai conseguir, você tem as ferramentas, né? Então é importante essa orientação. Acho que é legal a gente falar também sobre autismo no trabalho, a parte organizacional, né? O quanto é importante também comunicar, né, essa organização, essa empresa, das necessidades. Então, por exemplo, do barulho, das texturas, né, da possibilidade de ter uma crise, igual aquela ficha que a gente faz para a escola, teria uma possibilidade de dizer o que eu gosto, o que eu não gosto, o que me incomoda, o que pode me causar uma crise e como eu vou lidar com isso, né? Porque aí ele vai se tornar um jovem aprendiz, né, Gé? Pode também entrar nesse programa, né? Porque o adolescente também trabalha, né? Então, não é só na fase adulta, né? Alguns adolescentes já começam trabalhando. E isso até que é legal, é interessante, porque colocar ele já para se mostrar tanto, se expor tanto nessa parte social, não só com os amigos da escola, mas também em ambientes diferentes do ambiente escolar, né? Que não são só adolescentes. Ele vai também interagir com adultos, né? E talvez a gente espera, né, que os adultos tenham uma compreensão melhor do que os adolescentes, né? A gente espera isso. Mas essa ideia é muito boa, gente, né? A gente colocar um cronograma lá, colocar um folheto especificando, né, as suas dificuldades, porque quando a criança passa para a adolescência, na adolescência, na fase adulta, eles já começam a identificar o que é mais difícil para eles, o que não é, né? É diferente quando a gente está lá na fase infantil, né? Na infância, que ainda a gente está descobrindo e às vezes até isso muda, né? Às vezes altera. Então, tem uma época que a criança está com mais hipersensibilidade auditiva, uma época que não mais tátil. E na adolescência isso vai ficando mais estável, né? Eles vão ficando mais estabilidade no sentido da parte sensorial mesmo, né? Ele não tem tanta alteração assim. É só mais essa adolescente é mais hipersensível auditivo, esse adolescente é mais hipersensível tátil. Então, ele pode ir sentindo, né, essas dificuldades, já expondo isso para o lugar onde ele vai entrar. Né? Então, a gente espera, né, que eu falei lá, que os adultos vão compreender isso e podem também preparar o ambiente de trabalho que esse adolescente pode ficar lá num cantinho, né, se recuar lá naquele espaço, igual tem nos aeroportos, né, Gé? Acho que é legal depois a gente falar dos aeroportos, mas de ter esse cantinho sensorial, né? Talvez esse adolescente vá lá, busque, ou se não tem um lugar preparado, mesmo um lugar que o adolescente sinta-se seguro, sinta-se bem, para se reorganizar e voltar para o ambiente de trabalho, né? Acho que isso é uma proposta muito boa e né, se os lugares também conseguissem adaptar esse ambiente, ia ser muito interessante. Estamos no caminho. Tem algumas empresas que já faz pequeno aprendiz específico para autista. A TOTS, sei lá como que ela chama aqui na Brasleme,
é o Jovem Aprendiz para autistas, né? Ah, que legal. Então, eles têm toda essa questão sensorial, tem um acompanhamento, é bem legal, né? Mas precisa aí dos pais acreditarem também nos seus adolescentes, né? Perder um pouco do medo, deixar um pouco a criança, o adolescente ir, ver, aprender também um pouco com isso, né? É, porque ele tem a capacidade, pode ter uma vida comum, como todos nós, né? Aham. Construir uma família, fazer uma faculdade, basta acreditar e buscar os recursos, né? Adaptações para isso. E falando um pouco sobre os aeroportos, né? Eu tive uma experiência que eu viajei com um paciente, então eu fui como AT, era a primeira viagem dele de avião e por isso que eu fui acompanhá-lo, né? Ele tem baixa tolerância à espera. E aí, nessa viagem, todos nós, né? Eu usei um colar de identificação do autismo, ele usou um colar de identificação e a mãe dele também. E ainda assim, nós tivemos muitos desafios aí no meio desse caminho, né? Chegamos no aeroporto de São Paulo, não tinha nenhuma sala adaptada sensorial para essas pessoas autistas, né? Foi uma bagunça, assim. Infelizmente, aqui em São Paulo, no aeroporto de São Paulo, aqui de Guarulhos, isso não funciona. A fila de prioridade não funciona. Então, tivemos muita espera, né? A todo momento sinalizando ele, antecedendo, né? Mostrando ele as outras ferramentas que a gente podia utilizar, acalmando ele, para aí sim entrar no avião. E aí a gente foi para Florianópolis. Chegando lá, né, na volta, tivemos aí a sala adaptada, que assim foi essencial, fez total diferença, né, no percurso para ele, porque ele conseguiu entrar nessa sala, se acalmar, o voo atrasou, muita gente, muito barulho, assim, aquele vucu-vucu, né? Se já é difícil para nós. Eu estava extremamente ansiosa por estar esperando há muito tempo. Você imagina para uma pessoa que tem baixa tolerância de espera Uhum. e sem um ambiente adaptado, né? Que foi o que a gente vivenciou aqui em São Paulo. Então foi muito difícil nessa parte. E as pessoas, mesmo com a identificação, não paravam para perguntar: tá tudo bem? Você precisa de alguma coisa? Você quer passar na frente? Então não tem esse senso, né? Ele, por ser criança, chamava mais atenção. Mas em momentos, por exemplo, que eu fui buscar informação sobre o voo, eu estava com a identificação e era como se eu não estivesse ali. Então, se eu fosse autista, e estivesse precisando, né, dessa prioridade, né, da fila preferencial, ou até mesmo de uma ajuda, de uma necessidade, eu não teria sido atendida. Então, nós estamos ainda num processo, num caminho, né, de conhecimento da nossa sociedade, de senso também. Porque as pessoas pode até ver, não identificou, mas aquelas, né, que né, já ouviu falar. Hoje em dia tem aí o símbolo nos ônibus, em vagas de rua. Não falta muito esse senso aí da nossa sociedade também de se colocar no lugar do outro. Tem empatia, né? Ô, Jéssica, conta um pouquinho como que é essa sala sensorial lá em Floripa. Então, essa sala sensorial, ela tem alguns brinquedos, né? Ela tem a possibilidade de abaixar o nível de luz, a colocar sons e cheiros também. Então, isso é bem legal. Tinha uma parte que simulava o voo, né? Então, tinha a cadeira do avião com os cintos. Ali você podia, né, poderia ensinar para essa pessoa como colocar esse cinto, dar essa previsibilidade de como vai ser dentro do avião. Então, tinha a cadeira, o cinto e como se fosse uma janelinha também, para dar essa possibilidade de previsibilidade. Tinham recursos sensoriais de aqueles poppets, por Sei. exemplo, Uhum. brinquedos que poderiam estimular e também a parte tátil. Tinham aquelas almofadas que são mais Sei. fofinhas, então tinha uma almofada mais fofinha, aquela outra que tem aquelas bolinhas. Tinha a possibilidade de colocar aquelas luzes como se fosse de festas, Uhum. sabe? Eu não sei o nome, sabe o nome?
Não. Aquela que Aquela fica que colorida, cria. né? Isso. Então, são vários recursos que poderiam ser utilizados, né, para acalmar essa criança, esse adolescente, esse adulto, né? E lá, por exemplo, dentro dessa sala, foi muito difícil para ele, porque ele já estava exausto, né? Um dia inteiro de viagem. Então, ele entrou em crise, a gente teve aí que usar outros recursos. Imagina ele tendo essa crise lá fora dessa sala, cheio de gente. E sempre vai ter um indivíduo, um ser humano, que vai fazer um comentário desnecessário. Sempre. Uhum. Ou filmar, né, Jé? Ou Filmar, filmar, que já colocar nas aconteceu redes comigo sociais. também, Então, né? sim. Olha o que estão fazendo com essa criança. Mesmo explicando, mesmo com identificação. Então, sempre tem. Então, por exemplo, no meio da viagem, né, a gente foi para um restaurante, ele já estava exausto. Então, ele estava com fome, com sono, cansado, né? Tinha acordado 4 horas da manhã para fazer todo esse percurso. A gente foi almoçar, era 2 horas da tarde. Então, misturou tudo, né? Então, não tem a capacidade de se expressar e falar, olha, pelo amor de Deus, eu estou com fome. Por Uhum. favor, eu estou com sono, tenha piedade. Então ele Uhum. vai, né, mostrar através do comportamento. Não tem esse filtro, né, que a gente tem, não, calma, vou respirar, vou encostar aqui minha cabeça, vou relaxar. Não, né, Uhum. é outra forma de se expressar. E aí, dentro desse restaurante, ele teve uma crise, todos nós com identificação, ainda passou um ser humano falando assim, nossa, tá fácil, né? Ah, ai, gente. Nossa. Então, é muito complicado. Assim, a gente passa as orientações para os pais, Meu mas Deus. no dia a dia é difícil lidar com os outros, né? Com a sociedade em si. É muito complicado isso, né? Porque os pais estão no momento de lazer ali deles, né? Tentando lidar com vida que segue, vida normal, né? E não consegue ter essa normalidade por causa dos outros, né? Eu sempre digo que o problema são os outros, não somos nós. Quando a gente tem a consciência e a sapiência dessa questão. É muito complicado quando você vai nos lugares e uma criança que se você está acompanhando, autista, e ela tem uma crise. As pessoas que estão à volta, elas não entendem. Elas não entendem, elas acham que é birra, que é falta de educação, que ou os pais são mal educados com a criança, ela está com medo, a criança está com medo dos pais. Elas não entendem absolutamente nada, né? E hoje em dia, mesmo com essa chuva que a gente está tendo, nossa, não acontecia isso, né? Tanta mídia em cima, falando de autismo, deixando claro que é uma condição que, uma característica que está em voga, que tem muita gente com essa característica, não adianta, né? As pessoas teimam em não enxergar para o outro, né? Elas querem somente olhar para si próprias e não ter nenhum tipo de empatia. E isso é muito complicado, é muito dolorido para os pais, para os familiares que têm uma criança autista, né? Quando você leva a criança autista, eu tenho um afilhado, você leva ele num brinquedo e ele não quer sair desse brinquedo, né? Num shopping, e aí você diz que, olha, ele é do espectro, tal, você tenta o atendente às vezes entende porque já foi orientado, mas os pais que estão lá querendo, olha, não importa, mas é a vez do meu filho, né? Olha, se ela ficar mais um pouco, pode ficar junto? Não, não pode. Então é muito complicado isso, né? Uhum. Como é só quem passa, eu acho que por essa situação, só quem vive, quem atende, quem vê as dificuldades dos pais e Quem das sabe, né, crianças em Lu? si, sabe da luta que é, né, para eles terem os seus direitos ali preservados e ter a sua qualidade de vida melhor. É muito complicado tudo isso, né? E aí, imagina, É. né? Na adolescência isso vai aumentando cada vez mais, porque nem todos os adolescentes conseguem ter uma
vida de prosperar, de seguir em frente, de chegar numa faculdade, às vezes não consegue ter essa condição de chegar até lá, e aí eles ficam muitas vezes em casa, né? E aí, sem terapia, em casa, é muito Bola de complicado. neve. Muito complicado, é muito difícil. A gente tá falando, a gente tá falando de pais que estão com essas crianças, né? E aí, imagina mesmo o medo, né, dos pais deixar esse adolescente sozinho na rua e ele ter essa crise sem o amparo deles, né? Por isso que é importante os pais também estarem em terapia. É o que a gente sempre frisa, né? Os Sim. pais precisam se cuidar, é igual a máscara do avião. Primeiro você, depois o outro. Se você não estiver bem, você não vai conseguir cuidar do outro. Então, os pais também precisam se olhar, ter esse autocuidado, né? A gente vai falar um pouco sobre isso também na semana que vem. Sim. A gente vai trazer a Tati, que é uma mãe, e vai falar muito sobre isso, né? A trajetória dela e a importância disso também, desse autocuidado. Uhum. E voltando um pouquinho sobre o assunto, né? É muito difícil, né? Porque, por exemplo, se eu estivesse na condição, se eu tivesse o diagnóstico de autismo e eu precisasse desse suporte, eu não receberia ajuda. Então, por isso que é importante ter essa terapia, né? Constante e evolutiva, né? Tanto na fase da infância até a fase adulta, para você ter esse recurso, né? Ninguém está aqui para me ajudar, então o que eu posso fazer? Qual recurso eu posso utilizar? Né? Como que eu vou me autorregular? Ter essa autorresponsabilidade, né? Autoconhecimento, para conseguir se autorregular, mesmo sem esperar a ajuda do outro, porque nem sempre a gente vai ter a ajuda do outro. Até mesmo na nossa vida, no nosso cotidiano. Às vezes eu queria muito que alguém me ajudasse, mas nem sempre eu tenho essa pessoa, né? É por isso que tem o treinamento, né? As especialidades, elas servem para treinar esse adolescente, né? Olha, se acontecer tal coisa, é isso que você vai fazer. Até a criança, quando a gente trabalha com a criança e ela entra numa crise ou alguma coisa, eu sempre falo para ela, vamos cheirar a florzinha, soprar a velhinha, é hora de respirar, vamos respirar, vem comigo, né? Então, ter essa autorregulação, saber o que vai fazer depois, o que perguntar, como agir, né? E os pais têm que preparar essa criança também para o futuro, né? Eu orientava muito pacientes meus adolescentes, aos pais, olha, ele tem que sair com o RG, ele tem que sair com o seu endereço decorado, vamos decorar o endereço, era uma das primeiras coisas que eu fazia, decorar o endereço, um telefone de emergência. Em caso de você se perder, o que você faz? Então a gente já trabalhava isso exaustivamente. O que você vai falar, o que você vai repetir, né? Para quem que vai telefonar. Então, dá essa munição para esse adolescente. A gente não sabe o que pode acontecer, né? Imagina, ele na rua, sem um RG, sem onde ele mora, nada decorado. Ele precisa ter esse suporte, né? Um celular que só tem o número do pai e da mãe, que ele aperte e consiga telefonar e falar que está em apuros, onde ele está, porque aí você coloca o localizador, você consegue achar essa criança. Então, tem que ter algumas coisas um pouco mais elaboradas quando essa criança se torna um adolescente, porque ele vai sair com os amigos, né? Me fez lembrar de um caso, Lu. Eu atendi uma mocinha, que ela estava com 17 anos. E ela foi a primeira vez para Paulista sozinha. Ela estava, aos poucos, ela mora na Zona Norte, então aos poucos ela foi indo para alguns lugares na Zona Norte. E aí esse dia ela me falou, ó, eu vou para Paulista. E a gente trabalhou, né? Ó, então a gente vai pegar esse metrô, esse, vai ser essa estação, e ela foi. Só que chegou na Paulista, ela ficou extremamente assustada com o ambiente da Paulista. Muito assustada. E aí ela começou a ver aqueles carros passando muito rápido, um monte de prédio. Ela já tinha ido, mas ela nunca tinha ficado sozinha naquele ambiente. O que ela fez? Ela foi para dentro de uma loja, eu acho que era Marisa da vida, entrou lá e me ligou. Ela não ligou para os pais. Ela me ligou. Carol, o que eu faço? Aí eu falei, onde você tá? E aí eu fui orientando ela, o que ela poderia fazer.
Eu pedi, porque ela falou que o celular dela estava acabando a bateria e que ela não ia conseguir avisar os pais onde ela estava, qual que era a localização. Aí eu pedi para ela falar com um vendedor da loja e esse vendedor passou exatamente o endereço onde elas estavam, né? Onde ela estava, para eu poder comunicar aos pais, né? Por fim, ela ainda pegou um pouquinho da bateria, ela conseguiu depois ligar para o pai, mas que na verdade ela não queria falar com os pais, porque ela não estava. Ela estava, na verdade, muito envergonhada por ela ter se perdido. Porque ela tinha dito para os pais que ela ia conseguir. E ela não conseguiu. Então, por isso que ela me ligou primeiro, né? E aí, nisso, eu fiquei conversando com ela. A bateria nem sei o que aconteceu, gente. Ela disse que estava acabando. Às vezes nem tava, porque ela, às vezes, ela tá tão ansiosa. Eu acho que não tava, porque eu fiquei conversando com ela até o pai dela chegar. E aí, eu ainda estava numa tarde que ia chegar paciente. Eu não sei, eu fui organizando minha agenda para eu conseguir acalmando essa adolescente até o pai dela chegar lá. E os pais depois me levaram, né, a adolescente até a clínica. A gente sentou, nós quatro, porque a mãe foi junto. Nós sentamos para a gente falar sobre essa situação, né? Que foi muito bom ela ter procurado ajuda, que foi muito bom ela ter entrado numa loja, né? Porque Sim. foi um ambiente mais seguro que ela achou, ela não ficou na rua. Então, assim, né? Quanto que é difícil, né? Explorar esse mundo aí fora, né? E como foi E importante ela ter em você um suporte, né? sim, foi. Os terapeutas, eles servem para isso mesmo, né? Esse acolhimento. E eu tenho muito medo, né? Eu já tive um paciente meu que fugiu de casa por uma briga e ele foi para a clínica, né? E ele só tinha 12 anos de idade, sem documento, sem nada, foi atrás de mim, como se eu fosse acolher ali Sim, naquele momento às 7h30 da manhã. E eu nem sabia que ele estava na rua. Sem documento, sem nada, ele foi para a delegacia. Porque uma pessoa, um transeunte, chama a polícia, enfim. Então você vê como que é, né? Como precisa dessa orientação. Por isso, depois disso, eu sempre oriento os pais. Eles precisam andar, nem que for na roupa, um adesivo, uma etiqueta com o seu próprio endereço, saber onde está, você monitorar isso de alguma forma. Porque mesmo que a gente acredite e a gente quer que eles consigam, a gente tem que ter o plano B, né? Porque sim. eles podem ficar ansiosos, que foi o que aconteceu com ela. Pode ficar, Uhum, entrar numa crise, né? Isso pode acontecer não só com o TEA, acontecer com qualquer outra criança, né? uhum. Em caso de ansiedade. Então a gente precisa se preocupar, sim, em sempre deixar esse suporte com eles. Sim. Falando sobre carteirinha, agora o governo do estado de São Paulo, ele fornece no site a formulação dessa carteirinha de autismo, né? Então Uhum. você entra lá no site, depois a gente pode colocar aqui no Instagram e é gratuito. Você coloca lá no site, coloca a foto, né, da pessoa com nome, endereço, especificação e depois é só você plastificar e realmente colocar essa identificação que é de extrema importância, né? Uhum. Exatamente. Gente, o nosso tempo está acabando. Ah, É, quero agradecer, né, vocês duas por participar dessa live. Foi muito legal, né? Acho que a gente conseguiu falar bastante sobre o tema da adolescência, viu? Quanto conteúdo tem? tem mais, Muito conteúdo, né? A sempre tem gente mais. poderia ficar até mais aqui falando. Mas se alguém ficou com alguma dúvida de algo que nós falamos ou gostaria de mais informações sobre alguma coisa que a gente disse, pode mandar depois mensagem, né, para nós individualmente. Eu acho que é isso, né? É. Vocês querem falar E aí mais alguma coisa? vai chegar no mês de maio. Ah, sim. Semana que vem temos live com a mamãe. Sim. Vai ser A gente vai começar agora o mês das lives das Das mamães. mamães. Vamos cuidar de vocês agora. Sim, semana que vem a gente vai falar muito sobre como encarar o diagnóstico, né? Vou fazer a live com a Tati, que é a mãe de um paciente. Ela vai trazer muito como ela enfrentou tudo isso, como ela passou por muitos profissionais também, até chegar nos profissionais que estão atualmente, e a importância do autocuidado,
dos pais, né? Que é essa questão aí de colocar a máscara primeiro em você, né? De oxigênio, para depois você cuidar do outro. Que é de extrema importância e faz total diferença para essas crianças. Tá bom, gente? Então, boa noite para todos. Muito obrigada a todos que participaram da live conosco. E esperamos vocês novamente na segunda, às 9. Obrigada, gente. Obrigada, meninas. Obrigada. Beijo. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.